homens. Será se nós podemos, juventude cristã, desrespeitar a lei dos homens? Não. A lei dos homens, elas possuem as suas importâncias porque o direito natural, a lei, que na verdade posteriormente tornou-se o direito positivo, veio de Deus. Veio de Deus. Nós somos contra aquelas leis que se opõem, aquelas leis que contrariam a palavra de Deus. Mas a lei que traz ordem, equilíbrio, verdade, justiça, ela não pode ser desrespeitada, não é isso? É verdade. Porque, na verdade, ela tem um princípio que se origina da própria palavra de Deus. Então, se a lei dos homens, elas coadunam-se, ajustam-se, conforme a Bíblia, a palavra do Senhor, então deve ser respeitado. Os vários códigos de leis do mundo, que desde Hammurabi, que vem seguindo as posições que se harmonizam com o que a Bíblia diz, devem ser respeitados. Porém, leis que ferem os princípios bíblicos, nós deixamos de lado, ok? Então, nós temos a lei de Deus, que é a lei maior. A lei maior é a palavra do Senhor. Ele entregou a sua palavra e nós seguimos a palavra de Deus. Essa é a lei maior. É por isso que a Bíblia diz, me veja bem, em Atos 4:20, a Bíblia, ela tem uma palavra muito importante nesse sentido. Vamos lá. Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vai, segue o outro. Mas eles ainda... Lê o 19. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha aí, Pedro está dizendo que é preferível ouvir vocês ou ouvir a Deus? Ele vai preferir ouvir quem? A Deus. A Deus. Então, entre a lei de Deus e a lei dos homens, nós respeitamos a lei maior, que é a lei de Deus. Claro que nós não somos qualquer niilista ou não somos contra a lei humana, porque sabemos que a lei humana é para o bem da ordem, da justiça, da equidade. O próprio apóstolo São Paulo, em Romanos 13, primeiro, ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, os poderes legislativo, executivo, judiciário, as leis que são criadas, tanto as leis, os decretos, as leis municipais, se todas elas se ajustam, se afinam com as Escrituras, nós respeitamos. Mas leis que ferem a palavra de Deus e os bons princípios, nós renegamos, nós deixamos de lado. Qual é o tema? Entre a lei de Deus e a lei dos homens. Vamos lá. Texto principal. Isso. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém. E 3 vezes o dia se punha de joelhos e orava. Daniel 6:10. Muito bem. O outro texto? Resumo da lição. Isso. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Muito bem. Por isso que nós aqui estamos centralizando a nossa palavra aqui, dando ênfase que nós não somos desobedientes, não somos, a uma palavrinha, anarquistas, nós não somos pessoas de quebrar, de desobedecer. Crente não é para isso. Se você vê um crente, um jovem, dentro desse movimento de desrespeitar as autoridades, falar mal contra elas, chamá-los de ladrões, de irresponsáveis, não é a nossa postura. Nós respeitamos as autoridades. E caso eles criem leis que venham criar qualquer obstáculo para com a nossa fé, nós preferimos ficar com a palavra de Deus. Por quê? É o nosso comportamento, é a nossa seriedade, é a nossa atitude de fé que vai evidenciar que nós somos diferentes. Ok, jovens? Então, nós não temos postura comunista, nós não temos postura ditatorial, nós não temos postura de anarquista, nós não somos delinquentes, não somos loucos, nós procuramos respeitar as autoridades. Porém, as autoridades, elas devem procurar viver
conforme os bons princípios e as boas normas. É isso que nós queremos pontuar aqui. Agora, se essa autoridade e se esta lei, um decreto-lei ou uma lei, se vier ferir a palavra de Deus, nós ficamos com o quê? Com a palavra de Com Deus. a palavra de Deus. Amém? Vamos ao nosso texto.